Olá, está no ar mais um JR Entrevista e hoje a gente recebe o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Vinícius Marquesi. Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado, Gabi. E eu quero começar te perguntando porque a CNT faz todos os anos um panorama, mais em dezembro, de todo o ano, de como estão as rodovias no Brasil. E olhando esse relatório, mais de 26% dessas estradas pavimentadas são consideradas ruins ou péssimas. Onde é que está esse gargalo? Qual é o problema? E existe solução? Porque a gente sabe que impacta no transporte, no valor das mercadorias, no preço lá na ponta também para o cidadão, né? Primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer aqui conversar um pouquinho sobre problemas. Como engenheiro, é o que a gente gosta de conversar e gosta de propor caminhos. Acho que o que tem por trás de relatórios como esse da CNT? Quando apontam uma falha na infraestrutura, no caso, no eixo de mobilidade, falando especificamente do modal rodoviário, essa necessidade dessa manutenção, dessa atualização, que por algum motivo não está sendo feito. Mas quando você abre o horizonte, falando de infraestrutura, você tem uma necessidade muito grande de atualização, de modernização. A gente não consegue investir o necessário para a manutenção dos equipamentos públicos que a gente tem. Mas acho que a grande fraqueza, acho que o grande ponto de atenção é a falta de mão de obra hoje no país. A falta de mão de obra qualificada, a falta de profissionais da engenharia, né, das áreas tecnológicas que a gente chama. E aí esses relatórios, esses reportes acabam apontando essa deficiência. Então, o que a gente precisa realmente chamar a atenção do poder público? É que há um alicerce que ele precisa ser cuidado, para que esses números não sejam ruins como são hoje em diversos segmentos de infraestrutura, não só quando a gente fala de mobilidade no modal rodoviário. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas por que faltam profissionais de engenharia? A gente fala muito de engenharia civil, né? Sim. Mas queria que tu também fizesse um panorama, assim. Quais são as outras engenharias que faltam profissionais e por quê? Extremamente importante essa reflexão como país. Apesar de estar à frente do Conselho de Engenharia, Agronomia, que engloba todas essas profissões, mas hoje acho que a reflexão ela é muito mais como cidadão do que como engenheiro que está à frente dessa entidade. A gente pega nos últimos 8 anos, a gente tem uma queda de 30% no número de estudantes de engenharia e aí estratificado em diversas engenharias. Você citou a civil. Só a civil perdeu 52% dos estudantes de engenharia. Então, se você está perdendo os ingressantes, os estudantes, naturalmente você vai formar menos do que se formou nos últimos anos. E a gente tem um déficit hoje, né, de cerca de 500 mil profissionais de todas as áreas. Você destaca 2 ou 3 cursos que são mais ligados à tecnologia por causa do momento, o mundo vivendo um boom de transformação digital. Então, você vê essas curvas crescendo. Mas, tirando isso, você tem uma diminuição de interesse de jovens. Aí você abre um leque maior. Às vezes é a falta, né? Um dos motivos é a falta de uma boa base de matemática. A gente sabe que para você cursar engenharia, você precisa ter uma boa base dessa matéria. Você vai fazer exatas, a matemática é extremamente importante. Você tem uma falta de valorização dessa profissão por parte do poder público. Então, se você não vai ser valorizado, você também não quer seguir essa carreira, você vai ter oportunidades melhores em outros segmentos. Você tem, por outro lado, também a não valorização como um setor estratégico e necessário para suprir os problemas do país. Você não tem uma política pública bem estabelecida que determina que esse segmento ele é necessário para o desenvolvimento econômico do país. Então, você tem, acho que, uma série de fatores que, juntos, eles trazem esse recorte do momento. Então, acho que essa discussão ela precisa ser feita com diversos segmentos, né, com a indústria, com o conselho profissional, mas principalmente com o poder público.
É difícil fugir da engenharia civil quando a gente fala de engenharia, né? E tem se falado muito na rota bioceânica, Sim. que deve mudar aí a logística do Brasil com países da Ásia, afinal vai ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico e promete facilitar e baratear também essa logística, né? O senhor está acompanhando esse movimento? A gente sabe que vai facilitar a questão marítima, mas tem a questão rodoviária no Brasil, que é muito grande territorialmente, também ferroviária. O que a engenharia pode ajudar em todo esse processo? Vamos lá, acho que as rotas de integração sul-americanas, né, que tem como principal objetivo essa ligação, elas são extremamente importantes para o país do ponto de vista de logística. Você tem o Centro-Oeste num boom de exportação muito grande e você fazer a saída pelo Oceano Pacífico, você ganha ali 20, 30 dias de prazo que vai tornar o custo muito melhor para quem exporta. Você tem nos últimos 20 anos, de 2000 para 2023, a nossa rota de exportação, né, mudando da América do Norte para a Ásia, China, mercado principal nosso. Mas acho que mais do que isso é um projeto de infraestrutura estratégico para o país. Isso está claro. Não me preocupa do ponto de vista da engenharia, da capacidade dos nossos profissionais. A engenharia brasileira ela é muito reconhecida no mundo, ela é muito valorizada. Nós formamos bons engenheiros. O que me preocupa é a capacidade na quantidade e quando você traz escala, você precisa de muito, você manter a qualidade. Então, acho que esse é o grande ponto de atenção. Não adianta o governo federal propor isso como um projeto de médio e longo prazo, é óbvio, pela execução, pela dificuldade, pela complexidade da execução. A gente não tem só a engenharia civil envolvida, a gente tem aí uma necessidade de diversas profissões envolvidas para a gente conseguir entregar esse projeto, esse planejamento. Mas me preocupa a falta dessa mão de obra qualificada. Hoje o Brasil passa por um momento muito ruim de quantidade e qualidade de formação. A gente não vai conseguir executar, né? Então, quando a gente se depara com esses projetos, com essas promessas, né? Não no sentido pejorativo, mas é uma promessa, né? A gente tem hoje a convicção que se a gente não atacar a raiz do problema, não vai acontecer. A gente fala isso com muita tranquilidade, mas no sentido de melhorar, de auxiliar nessa mudança de foco nesse momento para a gente descer mais um degrau e investir onde precisa investir nesse momento para daqui a alguns anos a gente conseguir entregar projetos dessa magnitude. Usufruir de tudo isso. E poder usufruir, as próximas gerações poderem usufruir desse serviço. Eu sei que no Conferra vocês analisam muitos dados, né? E Sim. tem uma visão um pouco mais macro. Vocês têm uma expectativa do impacto, é claro, se isso sair do papel, se os profissionais forem realmente capacitados para que essa rota bioceânica saia realmente do papel e comece a funcionar, vocês têm uma expectativa de como isso vai ajudar nas exportações brasileiras, sobretudo, presidente, na questão dos produtos agrícolas? A gente sabe, do ponto de vista de economia, cerca assim, gira em torno de 30% a economia que vai ter se a gente conseguir virar essa exportação para o Pacífico. A gente foi visitar o Porto de Xangai, né, que é um equipamento que é fruto da parceria com a indústria chinesa, com o governo chinês, que ele está operando desde março desse ano, né? E o quanto isso pode impactar no Brasil na mudança de rota de exportação, né? Você sair pelo Pacífico e não pelo Atlântico. Com certeza isso vai mudar demais a realidade desses estados que têm essa facilidade de exportar por lá, né? Você tem um entendimento de uma construção de uma ferrovia que vai ligar também o Oceano Atlântico ao Pacífico. Eu não tenho dúvida nenhuma que, do ponto de vista de economia, desenvolvimento, de facilidade para exportação, de abrir novos mercados, vai impactar todos os segmentos e pode impactar a economia do país. Mas eu volto a falar, dificilmente a gente vai conseguir chegar nesse momento de conseguir mensurar o impacto se a gente não entender que a gente não tem hoje capacidade de executar um projeto como esse.
Falando em ferrovias e produtos agrícolas, num país que tem dimensões continentais como o Brasil, ele merecia realmente ter uma malha ferroviária mais eficiente para transporte da produção, né? O que falta para isso? O senhor tem conhecimento sobre como isso poderia realmente começar a funcionar de uma forma eficiente? Acho que falta vontade política, que é um modal, que ele é muito mais eficiente e sustentável do que o rodoviário, todo mundo sabe, do ponto de vista técnico. Mas por que ele não é implementado? Por que ele não é planejado? Porque não se tem uma frente onde a gente consiga executar e colocar em prática o que a gente sabe que é bom. A gente teve o Tarcísio, quando ministro da Infraestrutura, apoiando demais essa bandeira. Hoje, como governador do estado de São Paulo, também trazendo essa discussão mais como prioridade, trazendo esse planejamento mais para o dia a dia da vontade pública. Então, eu acho que é vontade pública. É vontade hoje do gestor, de quem consegue tomar decisão, quem tem autonomia. Isso envolve planejamento, lógico, um plano de execução, investimento. É um projeto de médio e longo prazo, não dá para você falar em infraestrutura com impacto imediato, mas do ponto de vista técnico da engenharia, hoje é necessário. Não é que você vai não ter mais o modal rodoviário, mas ele é um modal necessário hoje para o desenvolvimento do país. Falando em decisões políticas ou vontade política, o que falta? Qual é a decisão que teria que ser tomada? E sobre investimento, presidente, falta dinheiro ou falta investir nesse ponto? Eu acho que não falta dinheiro. Eu acho que nunca se teve tanto recurso disponível para bons projetos. O que eu sinto que falta realmente? São equipes técnicas qualificadas na máquina pública. Ou seja, o gestor público ter a consciência de que quanto mais técnicos qualificados ele conseguir trazer para dentro da máquina, mais ele vai conseguir entregar e mais benefício político ele vai ter. E ele tem que se beneficiar politicamente se ele fizer um bom serviço, se ele entregar um bom serviço para a população. Então, se a gente conseguir entender que esse segmento técnico, e aí não é questão de ser corporativista ou não, a gente tem o mundo inteiro como exemplo, quando você investe em uma boa equipe técnica, você traz engenheiro para cargos técnicos, você entrega um bom serviço para a população. Isso no mundo inteiro, qualquer país, em qualquer continente. Então, enquanto o Brasil for um país que você precisa de 200 advogados para você licitar, né, um projeto de uma ponte e 2 engenheiros, então a gente vai ter dificuldade realmente. A conta não está fechando. Não está fechando. Isso é muito comum, isso é falado. O Toffoli, o ministro do STF, esses dias, ele falou assim: enquanto o Brasil formar mais advogados que engenheiros, a gente vai continuar sendo um país do futuro e esse país do futuro nunca vai chegar. Né? O futuro vai chegar e a gente vai ser o país do futuro ainda. Então a gente precisa entender que esse segmento, eu não vou falar que ele é estratégico, ele é necessário para o Brasil acontecer como país. Eu já vou te perguntar para onde esses engenheiros estão indo, mas antes eu quero dar um recado aqui importante. Você que está em casa pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Record Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Mas agora, seguindo, eu sei que vocês têm um projeto que vão para o interior, né? Para cidades bem escondidas, dá para a gente falar assim, para descobrir e entender a questão do saneamento básico. Eu queria saber onde estão essas cidades e o que vocês têm visto, porque é uma realidade muito diferente do que a gente vive no Distrito Federal, em São Paulo, nas grandes cidades, né, presidente? Sim, a gente pegou as cidades que, com base num índice que hoje a gente entende como um índice muito sólido do ponto de vista de dados, de metodologia, que é o IPS, Índice de Progresso Social, que ele mostra a capacidade de entrega de serviços para a população de cada município do Brasil. A gente pegou os piores, que não entrega, na verdade, um bom serviço para a sua população, a gente resolveu ir visitar. Por quê, Gabi? Porque a falta de um bom serviço impacta demais na vida das pessoas, na qualidade e na expectativa de vida. Resumindo, a pessoa vive menos porque falta infraestrutura na cidade dela. Então, por que lá em Ipixuna
né, no interior do Amazonas, que é uma dessas cidades que a gente visitou, a expectativa de vida é 66 anos. E lá na Faria Lima, em São Paulo, o cidadão vive 88 anos. É justo você viver 22 anos a menos pelo simples fato de você ter nascido num CEP diferente de outro cidadão no mesmo país? Ou ser uma diferença tão grande assim? E quando você mergulha, você chega no mesmo resultado, que tudo está calçado na falta de infraestrutura. Não só saneamento básico. Saneamento básico é um dos grandes problemas. Mas você vê que essa falta de investimento na infraestrutura básica arrebenta com aquela população. Você entra num ciclo que você não consegue dar oportunidade para essas pessoas. Então, essas cidades, né, são universidades, para quem tiver curiosidade, está lá no site do Confea, no YouTube do Confea, um pouquinho da realidade desses municípios que têm essa situação de entrega de serviço muito ruim. Você vê que essa pessoa está nesse ciclo que ela não consegue ter oportunidade. Porque são cidades, às vezes, isoladas, mas são cidades que, pela falta de serviço, a criança não vai na escola porque ela está doente. Se ela não vai na escola, ela não aprende. Se ela não aprende, a situação, a possibilidade dela sair dessa situação, ela fica mais difícil. Você não tem saneamento básico, você não tem banheiro nas casas, né? Então, na zona rural, você não tem água. Então, essa falta, né, desse serviço acaba causando essas consequências e a gente quer, de alguma forma, ajudar, claro, a diminuir essa diferença entre as cidades do Brasil. Fugindo um pouquinho do cargo de presidente do Confea, qual foi a sensação que tu teve pessoalmente quando chegou nesses lugares e viu as crianças naquela situação, as famílias naquela situação? Porque é claro, né, que é uma pirâmide, assim, a criança não vai para a escola porque não tem como ir, porque está doente. Mas é o básico, né, Vinícius? É a água que não sai da torneira, é muito lá no início. É uma sensação de tristeza, assim, é uma sensação que incomoda. E como engenheiro, incomoda mais ainda. Você faz um juramento quando você se forma em engenharia que você vai utilizar do seu conhecimento técnico que você aprendeu na faculdade durante o curso para promover a melhoria na vida das pessoas do ponto de vista coletivo, respeitando o meio ambiente, respeitando as boas práticas de sustentabilidade. E quando você vê isso, você vê que, no final, é a falta desse conhecimento que já existe sendo aplicado. E a gente tem profissionais no Brasil que podem enxergar isso como oportunidade, que pode trabalhar ali como um segmento a ser explorado, mas como oportunidade, não está falando de voluntariado. Então, esse incômodo, como cidadão e como profissional, ele se resume num sentimento de tristeza. Continuando nessa questão do saneamento básico, o Chile, apesar de ter um saneamento básico bom, privatizou a gestão dos recursos hídricos lá no país. Há críticas sobre essa medida que prejudicou os pequenos produtores rurais e a qualidade da vida no campo, né? No ponto de vista da engenharia, foi uma solução interessante? Ela poderia ser aplicada no Brasil? A privatização, quando você discute, você pega todos os segmentos, não só de recursos hídricos, mas quando você fala de privatização, sempre vem o debate de mais investimento, porque você tem uma capacidade de investimento no setor público, ela é limitada. No Brasil, menos ainda. Você tem mais recursos previstos para emenda no Congresso do que para investimento em infraestrutura. Então, olhando pela ótica de um maior investimento, né, e você amplia a capacidade de execução de projetos e, consequentemente, você vai chegar com o serviço aonde não existe, do ponto de vista da engenharia, esse debate é bom. Porque sem investimento você não consegue executar obras, executar melhorias, você não consegue contratar projetos que vão dar a sustentação para essas iniciativas. Então, do ponto de vista da engenharia, a gente vê como uma boa oportunidade. Tá certo, presidente. O JR Entrevista vai para um rápido intervalo e, na volta, a gente continua conversando com o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Vinícius Marquesi. Até já.
Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Vinícius Marquesi. Presidente, no início do governo Tarcísio, o CONFEA elaborou um relatório, falando aí das soluções logísticas para o governo de São Paulo. Isso também foi feito em outros estados, um estudo técnico. O que isso auxilia e o que auxiliou, se alguma coisa já mudou no governo de São Paulo e nesses outros estados que vocês também colaboraram? Importante essa pergunta. À época, eu estava à frente do CREA São Paulo. A gente pegou ali o finalzinho da gestão do Rodrigo Garcia, com base em dados que se tinham nas próprias secretarias do governo. A gente fez um compilado, junto com profissionais espalhados por todo o estado, apontando não só problemas de logística, mas os problemas nas cidades, nos municípios. Então, era um relatório com base em problemas reais que foi levantado por profissionais daqueles municípios. E isso era muito para dar o subsídio, para dar um retrato da situação no estado de São Paulo. E aí a ideia era estimular cada presidente de CREA, realmente, a começar a subsidiar o poder público do ponto de vista técnico, não político, da realidade do estado, elaborado com metodologia, mas feito por quem realmente tem uma base técnica, e não simplesmente um levantamento que às vezes é realizado por uma secretaria que conhece bem o estado, mas às vezes não está no dia a dia. Então, eu acho que essa iniciativa, Gabriela, tem como objetivo muito uma aproximação e também é quase um pedido por parte dos presidentes de CREA para serem utilizados como ferramenta técnica para tomada de decisão. Então, é muito no conceito de uma gestão compartilhada. Falar, que você precisar, a gente está aqui, a gente tem esse relatório, e se você precisar de ajuda, a gente está disposto a ajudar. Então, é muito nesse objetivo, é uma relação institucional de parceria mesmo. E quais são os gargalos hoje, presidente? Porque a gente vê na prática, por exemplo, São Paulo, com qualquer chuva, tem muitos problemas estruturais, as ruas alagam muito rapidamente. Recentemente, também, as enchentes no Rio Grande do Sul mostraram uma situação muito complicada em relação a isso. Eu queria saber se essa questão das chuvas é realmente um gargalo e se existem outros. Eu acho que quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente tem que repensar, acho que os últimos anos, a forma de preparar as nossas cidades. A infraestrutura resiliente, a prevenção é extremamente importante. Então, do ponto de vista técnico, também é uma autocrítica para os profissionais. A gente precisa se atualizar porque a gente chegou num momento muito diferente do que se teve historicamente, sem dúvida nenhuma. E aí você tem situações, São Sebastião, em São Paulo, você tem o Rio Grande do Sul, você teve o Paraná agora. São situações que já são consequência dessas mudanças que estão acontecendo no Brasil inteiro. Então, o poder público apoiar nessa situação técnica, nessa capacidade técnica de prevenção dessas catástrofes é importantíssimo. E dá para prevenir situações como essas? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós temos hoje boas referências. A gente tem o Japão, que passou e passa diversas vezes e conseguiu chegar numa qualidade de infraestrutura resiliente que pode servir de exemplo para outros lugares do mundo. A gente tem, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da engenharia, uma série de possibilidades de ajudar o poder público realmente, mas a gente precisa também dessa parceria. A gente precisa ser demandado, não adianta ignorar esse momento. Então, isso é bastante importante. Mas acho que o grande gargalo hoje está na nossa capacidade de formação em quantidade, qualidade, dessa mão de obra qualificada. E a gente precisa também ser enxergado como necessário para isso. Então, acho que é uma discussão ampla, foi o que a gente falou agora há pouco. A gente começou falando disso e a gente vai encerrar falando disso, mas antes eu queria falar sobre as cidades inteligentes. Boa. O que isso significa na prática? O nome é muito bonito, mas na prática, o que isso significa para o cidadão? O que muda? Queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que a engenharia pode ajudar. Perfeito. Acho que cidade inteligente é um conceito. E ele vem hoje se difundindo e vem sendo
olhado por parte da gestão pública municipal, que já é um grande avanço. Então, você pega o prefeito, ele quer, de alguma forma, prestar um bom serviço para a sua população, concorda? Todo prefeito quer, porque tem também o capital político ali que ele acaba melhorando. Uma cidade inteligente nada mais é que uma cidade que funciona para o seu cidadão. Uma cidade que resolveu os seus problemas, não na totalidade, mas que, do ponto de vista de mobilidade, você não gasta uma boa parte da sua vida no trânsito. Uma cidade que ela tem saneamento básico, ela tem a água na torneira, que ela tem a infraestrutura funcionando. Então, se você pegar as melhores cidades do país, você não vê carro voador, você não vê grandes parafernálias tecnológicas, né? Não é o semáforo de última geração que vai fazer com que a cidade seja inteligente. É sim a qualidade de vida do seu cidadão. Então, acho que, do ponto de vista de conceito, é basicamente isso. É você viver bem na sua cidade, você ter saúde, você ter segurança, você ter os serviços funcionando. Como que a engenharia auxilia isso? Acho que em todas as frentes, sem exceção. Ah, Vinícius, mas segurança pública, não é por guarda na rua, polícia na rua que você vai estar seguro? Não, não é só isso. É um bom planejamento. Segurança pública é política. Desde o monitoramento, e aí conheço N exemplos, N casos para te dar de exemplo. Você tem uma cidade que eu conheço que investiu muito dinheiro em monitoramento, né, uma cidade de 300 mil habitantes, gastou muito dinheiro do cidadão, 3 mil câmeras numa cidade de 350 mil e ela não mudou nenhum milímetro o índice de segurança ali após esse investimento. E tem cidades maiores que investiu de maneira correta por meio de um bom projeto em monitoramento, com menos câmeras, e acabou impactando demais nos índices de segurança. Inteligente não é só investir em tecnologia, né? Não é só investir em tecnologia, exatamente. É você ter um bom projeto, você ter material humano qualificado, para que você consiga, em diversas frentes, evoluir os seus indicadores. E agora sim, falando de material humano qualificado, o senhor falou muito da falta de profissionais qualificados no mercado. E antes, não muito antes, alguns anos, muito se falava em engenharia. Todo mundo queria entrar na engenharia. O que mudou de lá para cá? E já aproveitando, queria que o senhor falasse também sobre essa parceria Brasil-Portugal, que agora não precisa mais de um diploma do outro país, né? Como é que funciona isso? Portugueses podem vir para cá, brasileiros podem ir para lá. E eu quero saber onde é que está faltando. Se é em Portugal que falta, se é no Brasil que falta. Explica pra gente. Importante. Acho que a gente falou um pouquinho da diminuição de estudantes, né? A gente deixou para falar, afinal, acho que um dos grandes pontos que a gente precisa refletir é a metodologia de ensino que a gente tem no Brasil hoje. A gente ensina engenharia da mesma forma hoje que a gente ensinou para as 2, 3 últimas gerações. Ou seja, o curso de engenharia está chato para essa geração, que é uma geração muito diferente. Então, essa reflexão e essa necessidade de mudança, ter uma prática desde o início de um curso de engenharia, pode ajudar a atrair esses jovens para cursar esse segmento que é tão estratégico. Então, acho que diante dessa reflexão, de valorização, de uma boa base de matemática, de uma mudança de metodologia, acho que a gente consegue avançar na atração dessa juventude e entregar mais profissionais qualificados para o país. Só para você ter uma ideia de números. O Brasil tem 5,6 engenheiros para cada 1.000 habitantes. Todos os países da OCDE, eles estão acima dos 14, 15 profissionais para cada 1.000 habitantes. Você pega os dois que têm o maior índice, Estados Unidos e Japão, são 25 engenheiros para cada 1.000 habitantes. Isso reflete no índice de desenvolvimento humano desses países. Quanto mais profissionais eles têm, melhor é o IDH desses países. Ou seja, melhor é o serviço que esse país acaba entregando para o seu cidadão. Maior é a renda per capita desses países. Ou seja, você produz mais riqueza. Então, a gente está muito convencido, isso é muito claro, isso é estatística, que quanto mais você investe nesse segmento, mais você entrega para o seu país, você tem um ciclo de melhorias em diversas frentes. Do ponto de vista de Portugal, a gente tem um termo de reciprocidade com a Ordem dos Engenheiros de Portugal, que é o equivalente ao Confea daqui, que se o engenheiro ele está habilitado, que ele está registrado no seu estado, no seu CREA aqui, ele pode
fazer uma requisição de habilitação profissional na ordem dos engenheiros de lá, sem precisar de uma revalidação de diploma. E vice-versa. E vice-versa. É um termo de reciprocidade, ou seja, é muito mais simples. E a gente tem hoje 8 mil engenheiros que utilizaram dessa ferramenta para trabalhar em Portugal. A gente tem 400 engenheiros portugueses que utilizaram desse meio para trabalhar no Brasil. Ou seja, isso está dentro de um conceito de valorização também da moeda. Então, eu acho que dentro desse contexto, se a gente não entregar mais profissionais em quantidade e qualidade para o nosso país, e esse é um debate que ele envolve vários atores, não só o nosso conselho, muito provavelmente as próximas gerações vão viver num país muito parecido com o que a gente vive, e é um país que eu acho que precisa melhorar demais. Para a gente encerrar... O debate é importante. Rapidamente, o que falta para o profissional ser qualificado? Não adianta só fazer a graduação e achar que vai ser contratado por uma grande empresa para uma grande obra, ou, enfim. O que falta? Onde é que vira essa chave? Formar engenharia é muito diferente de ser engenheiro, né? Não basta um diploma na parede e achar que você, a partir daí, você virou engenheiro e você vai ter uma boa oportunidade e você vai conseguir entregar muito com base só na sua graduação. Não, isso envolve um processo de aprendizado contínuo. É uma expressão que é muito conhecida no mundo corporativo, que é o lifelong learning, né? Você aprender a todo momento, você se adaptar a todo momento, você buscar evoluir como profissional a todo momento. Então, engenharia é isso, porque engenharia está diretamente ligada à tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta hoje para você ser um profissional melhor. Então, você tem que estar disposto a isso durante toda a sua vida. Então, acho que isso é importante, essa educação continuada, essa formação continuada para você ser um bom profissional. Então, acho que isso é o básico, estar aberto a esse aprendizado. Não necessariamente você sentar numa cadeira de universidade e fazer cursos a vida inteira. E as habilidades pessoais hoje, que contam muito no mercado, né? Pessoas que conseguem desenvolver habilidades pessoais e enxergar esse tipo de situação são pessoas que são muito valorizadas no mercado. Então, a gente tenta, de alguma forma, com base no que a gente enxerga de mercado, levar isso para os profissionais que estão no mercado e os que estão chegando, que são os estudantes. Então, se enxergar isso, eu acho que a gente consegue entregar melhores profissionais para o Brasil. O JR Entrevista fica por aqui. Presidente, muito obrigada pela conversa, pela participação. Vinícius Marquesi, presidente do Confea. Eu que agradeço pela oportunidade. É isso. Obrigada também a você que acompanhou essa entrevista e até a próxima. Tchau, tchau.